Após um grave ataque à faca do Estado Islâmico na cidade alemã de Solingen, o qual matou ao menos 3 pessoas e deixou 8 gravemente feridas, recentemente a Alemanha decidiu reintroduzir controles nas fronteiras terrestres para limitar a imigração. De fato, outros países europeus já vinham trabalhando em projetos e ações do tipo, principalmente a Itália, a qual, aliás, anunciou há poucos meses atrás uma queda de 65% na imigração ilegal. Mas então, será porque após a Alemanha anunciar reforço nas barreiras em fronteiras terrestres, muitos países vizinhos ficaram irritados com a ação e protestaram contra a medida e como isso pode arruinar a Itália? Fica no vídeo até o final porque isso é importante para você que mora na Europa ou enfim, você que é descendente aí e quer um dia talvez morar lá na Itália. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para sempre receber o conteúdo que vai ao ar aqui no canal. E a minha motivação para esse canal, você que me segue já sabe, é principalmente recuperar a cultura perdida aí dos vênetos, principalmente os vênetos brasileiros, ensinando a língua vêneta, história e língua vêneta, principalmente a língua dos vênetos, e claro que o canal também serve para outros povos aí da Península Italiana para que eles possam fazer o mesmo destino, o mesmo caminho para outras pessoas que tenham interesse nesse conteúdo. E a prefeitura da cidade de Solingen lançou uma nota logo após os ataques, dizendo que todos estavam em choque, consternação e profunda tristeza. Eles queriam comemorar juntos o aniversário da cidade de 650 anos, mas agora temos mortos e feridos a lamentar, disse a prefeitura em comunicado. O ataque ocorreu em uma praça onde várias bandas estavam tocando no Festival da Diversidade. Isso aqui é comédia. Logo em seguida, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. O grupo disse em uma das suas contas do Telegram que o ataque foi realizado por um dos seus membros, em vingança aos muçulmanos na Palestina e em todos os lugares. E o suspeito foi identificado como um homem sírio de 26 anos com prováveis ligações com o Estado Islâmico. Mas como esse contexto, algo que aconteceu lá na Alemanha pode trazer problemas sérios, gravíssimos para a Itália e por consequência para todos os descendentes, principalmente aqueles que estão lá ou que querem ir viver lá. Não demorou muito e no início de setembro o governo alemão reintroduziu controles migratórios em fronteiras terrestres, somando-se a outros países da União Europeia, inclusive a Itália. A Alemanha evidentemente usou como argumento a segurança nacional e a necessidade de restringir a entrada de estrangeiros. E é preciso lembrar que o governo alemão sob Angela Merkel acolheu milhões de chegados durante a crise migratória de 2015 a 2016. Mas mesmo assim, muitos os que controlam hoje as suas fronteiras foram críticos a essa decisão da Alemanha, como a Polônia, a Áustria, a Grécia e tantos outros. E eu já gostaria de saber a sua opinião. Me deixa aqui nos comentários, você é a favor ou contra a imigração ilegal para dentro da União Europeia? Sim ou não? E por quê? Por falar em ingresso, o governo grego afirmou que a decisão da Alemanha será um peso para eles, pois o país é ponto de entrada para imigrantes ilegais que vêm do Oriente Médio e da África do Norte. A Alemanha tinha uma política extremamente tolerante, eu diria socialmente generosa para migrantes, o que agora está desencadeando uma grande reação social. A Alemanha não pode deixar agora a bola cair para países que ficam nas fronteiras externas da Europa, disse o premier Kyriakos Mitsotakis. E a Áustria também já manifestou preocupações e disse que não irá aceitar imigrantes da Alemanha. Não aceitaremos ninguém de volta. Do outro lado, também não faltaram elogios. Marine Le Pen questionou quando Paris adotará as mesmas medidas. E o porta-voz de Viktor Orbán, o premier da Hungria, emitiu um comunicado com tons de ironia. Mas agora, enquanto a Alemanha anuncia seu plano de reintroduzir controles de fronteira interna, parece que aqueles que antes rejeitavam nossa abordagem fecharam o ciclo. Engraçado como alguns anos e uma crise migratória podem mudar mentes, não é? Mas será que realmente mudou? A imprensa mundial também divulgou que essa foi uma medida do governo alemão para tentar frear o avanço da extrema-direita no país. Os alemães vêm apoiando nas urnas a política anti-imigratória do Partido Alternativa para a Alemanha. Nas eleições para o Parlamento Europeu em junho, a sigla foi a segunda mais votada no país. São 44% dos alemães que defendem políticas de controle migratório, o índice mais alto dentre os 53 países onde o levantamento foi feito. Vale lembrar que a Alemanha é governada por uma aliança de centro-esquerda, chefiada pelo líder do Partido Social Democrata Olaf Scholz, o qual, por sinal, tem péssimos índices de aprovação popular. E agora é preciso ver como isso pode trazer problemas seríssimos para a Itália e também para você que vive aí
ou para as pessoas que querem ir morar lá, visto que não parece ter sido realmente um projeto do governo alemão, mas sim uma medida desesperada para dar alguma resposta para aquele eleitor que vota contra a imigração. É possível crer que o governo alemão agiu de contragosto, na verdade. O problema é que, por causa da Alemanha, os imigrantes ilegais entraram e entram por diversos outros países, inclusive a Itália, para só depois chegarem à Alemanha. Isto é, agora a Alemanha, ao invés de deportar essas pessoas para seus países de origem, ela pode se achar no direito de simplesmente mandar de volta todo esse pessoal para os demais países do bloco, de onde eles vieram, principalmente para países como a Áustria, Itália e a Grécia. Apesar da Alemanha ter que realmente desenvolver um controle melhor das suas fronteiras e ter um pouco mais de cuidado com a sua política de imigração, é necessário que isso não prejudique os vizinhos, pois foi justamente a Alemanha que atraiu todos esses imigrantes ilegais e continua atraindo-os. E o maior prejudicado com isso, com a Alemanha fechando as portas e devolvendo essas pessoas para outros países do bloco, o maior prejudicado seria exatamente a Itália. E não esquece, já me deixa aqui nos comentários, você é contra ou a favor dessas imigrações ilegais? Sim, não e por quê? As últimas notícias relacionadas à imigração na Itália é que a migração ilegal está em queda, com 40.138 imigrantes ilegais desembarcando nas praias do país em 27 de agosto de 2024 contra 113.469 na mesma data do ano passado. Houve uma queda de 65% no número de entradas irregulares em relação a 2023. A luta contra a imigração ilegal constitui uma prioridade no governo da Giorgia Meloni e parece que tem conseguido bons resultados. Ainda assim, a primeira-ministra ressaltou a importância de agir diretamente no problema. Segundo ela, não será resolvido nunca o problema se continuarem pensando apenas em gerir os imigrantes quando chegam à Europa, mas o foco deve ser igualmente colocado nos países de origem e de trânsito, isto é, ênfase estratégica na África. E apesar dos apesares, como uma reação à política alemã de portas abertas dos últimos anos, também veio à tona o polêmico episódio de alguns anos atrás, quando Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, culpou um líder islâmico de ter convencido Hitler do Holocausto. Na época, Netanyahu afirmou que foi o líder palestino daquele tempo que disse a Hitler: se você expulsar os judeus, todos virão para cá. E ainda, segundo Netanyahu, o conselho do líder da Palestina a Hitler foi que ele queimasse todos os judeus. Logo nessa linha, há dois livros interessantíssimos que falam sobre a ligação do nazismo com o islamismo. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. O primeiro deles é Nazistas, Islamitas e a Construção do Oriente Médio Moderno, e o segundo é O Islã e a Guerra da Alemanha Nazista. Inclusive, o autor deste livro, o Daniel Motadel, diz que sua tese é que por trás da política alemã para o Islã estavam, acima de tudo, motivos práticos pragmáticos. No entanto, segundo ele, procede que alguns líderes nazistas, sobretudo Hitler e Himmler, eram bastante islamófilos, ou seja, eram apoiadores do Islã e manifestavam repetidamente sua simpatia pelo islamismo. Ainda ressalta esse autor que toda vez que Hitler criticava a Igreja Católica, ele contrapunha o Islã como um exemplo positivo. Ambos os livros estão à venda na Amazon e eu deixo os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode conferir aí os livros e você pode comprá-los. As teses são reveladoras e provocam algumas reflexões do tipo: o nazismo perseguiu e matou judeus e homossexuais. Os atuais líderes alemães do nosso tempo dizem querer se redimir disso. No entanto, convidam para a Alemanha milhões de homens islâmicos que não toleram judeus nem homossexuais e que usam da violência para se imporem. Quanto do ódio e da estratégia islâmica para atacar principalmente países aliados como Inglaterra e Estados Unidos, não foi desenvolvida e entregue para o mundo islâmico pela Alemanha nazista lá atrás? Então ficam aí dicas de livros que vão a fundo na Alemanha nazista e o seu relacionamento com o mundo islâmico. E resumindo, houve o ataque, o governo de centro-esquerda da Alemanha se sentiu pressionado por conta da baixa popularidade e decidiu agir a contragosto, mas a ação é para inglês ver e os vizinhos têm certeza de que a Alemanha vai querer empurrar os imigrantes de dentro dela para eles. Se isso chegar a acontecer, de nada adianta o trabalho de segurança feito pela Itália, pois uma onda gigantesca de pessoas ilegais pode varrer a península, a grande maioria islâmica, sabendo que a Itália é e foi durante esses anos a principal passagem desses imigrantes ilegais que vão para a Alemanha. Isso não é justo porque quem estimulou toda essa onda migratória foi justamente a
a Alemanha nos períodos de 2015 a 2016. E já fechando o vídeo, é imprescindível que se faça um adendo aqui. Volta e meia, pessoas comentam coisas do tipo: ah, vocês são descendentes de imigrantes e são contra outros imigrantes. É necessário que sejamos intelectualmente honestos nesse caso. Quando falamos sobre a imigração europeia do século XIX e XX para o Brasil, estamos em um contexto histórico de imigração legalizada e desejada pelo próprio país anfitrião. Os imigrantes não chegavam em situação ilegal, podiam chegar em situação de pobreza, sim, mas não estavam ilegais no país, que é o caso desses imigrantes irregulares que vão para a Europa hoje. É por isso que você, que é descendente de vênetos e que me segue aqui, tem a obrigação de saber a sua cultura, a sua história, principalmente a sua língua nativa, que é a língua vêneta. Caso contrário, você só vai ser mais um igual a tantos outros que só querem se aproveitar das coisas e não tem nada a oferecer. Venha, faça parte aí do curso de língua vêneta, tá muito barato, pessoal, aproveita enquanto o curso ainda tá nativa, né? E claro, se você deseja aí outros produtos como bandeira, calendário, camiseta do Vêneto, tem várias outras coisas, você pode entrar em contato, tem os links aqui embaixo. E muito importante para você que é descendente de povos lá da Península Italiana, depois que você fez todo esse seu processo de aprendizado cultural, de aprendizado da sua língua nativa, você poderia também reconhecer a sua cidadania italiana, porque agora é mais do que nunca importante que pessoas realmente ligadas culturalmente àquela terra possam fazer parte, possam apoiar de alguma forma e aqueles que, óbvio, querem morar lá, mas não somente esses. É muito importante que essas pessoas que estejam, os descendentes que estejam em qualquer parte do mundo, tenham essa profundidade também. Então eu recomendo para vocês a Alma Cidadania, que vai ajudar nessa jornada do reconhecimento da cidadania italiana. Se você mencionar que ouviu aí a indicação deles aqui no canal Lenguamare, você ganha vários benefícios. E claro, não esquece, eu gostaria de saber o seu comentário. Você é a favor ou contra essas imigrações ilegais que ocorrem lá na Europa? Me diz e também coloca aqui o porquê. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Strucon!